Olá, grande alma, dando aqui continuidade a esse projeto de perguntas e respostas, vamos inaugurar aqui então a próxima pergunta do projeto Vida Após Morte. Então, se está fazendo sentido para você, faça essa gentileza, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, ative o sininho, para que, digamos assim, esse famoso algoritmo possa te entregar essas informações e informações semelhantes que fazem sentido para você e que você gostaria de ter. Pois bem, então vamos aqui numa pergunta muito interessante, em que, mais uma vez aqui dizendo, sem nenhuma pretensão de cravar que é uma verdade absoluta, mas simplesmente de criar um benefício da dúvida e de fraturar eventualmente as suas crenças sobre aquilo que você já conhece, tá? Então, quais são as condições no pós-mortem, por exemplo, de um homem que morreu por acidente ou de uma pessoa que tenha cometido suicídio? Essa é sempre uma pergunta, né? É sempre uma questão que se apresenta. Mas vamos lá. Para a pessoa que morreu por acidente, é uma grande variedade de estados, né? Para a pessoa que morreu de um acidente repentino, é uma grande variedade de estado. Para o segundo grupo, o grupo dos suicidas, há um padrão em todas as filosofias esotéricas, assim, que esse padrão é: nós viemos para cá com uma quantidade de energia que deve ser gasta nesse plano físico. Por isso que nós temos a certeza de uma quantidade de energia a ser gasta, mas não temos certezas da data em que essa energia vai se esgotar. Porque a quantidade dessa energia, ela pode ser antecipada ou prolongada nunca, ela pode ser antecipada por algum evento de nossa parte. Então, o suicida, naturalmente, que comete esse ato, já é um ato de antecipação, porque não existe na linha kármica de nenhum ser o suicídio. Então não existe colheita de suicídio. Isso sempre é praticado pela própria pessoa. Não existe ninguém vem a essa terra com o karma de se suicidar. Isso seria a maior das contradições. Então que fique isso claro. Então a gente tendo isso como norte, é fato de que qualquer pessoa que cometa o suicídio, ela está antecipando invariavelmente o tempo que ela deveria gastar e utilizar aqui nesse plano físico e, por consequência, ela vai ter que esperar, né, essa energia se esgotar para que possa dar os próximos passos, tá? Então, voltando. Não é raro que quando a morte acontece por acidente, tá? Ela é determinada, ela venha mesmo em resposta ao karma, ao nosso karma. É aquela morte em que os senhores do karma já havia determinado para essa vida, para essa personalidade encarnante. Então, é normal, esse é o primeiro ponto. Então, é mais natural que toda e qualquer pessoa que morra por um acidente, ela esteja realmente respondendo ao karma em que ela veio viver nessa vida. Contudo, existem situações em que não é assim que acontece. Ou porque a pessoa, e ainda que em outro plano, tá? Não precisa ser num plano consciente aqui, mas em outros planos, conversando em projeção astral, enfim, em outras situações, ela possa vir a antecipar a eventual resgate que ela teria em outras vidas, ela acaba antecipando, pagando antecipadamente esse débito que ela tem, né, de uma morte precoce ou de uma morte por acidente, ou mesmo forças outras possam vir a interferir na existência dessa pessoa, fazendo com que ela venha a antecipar a sua própria morte. De que forma seriam essas forças outras? Seja porque a pessoa se coloca em situações de perigo, seja porque a pessoa, na ignorância do seu livre-arbítrio, ela acaba tendo esses comportamentos, fazendo uso de determinadas substâncias, em que coloca ela em situações em que a princípio não estavam alinhadas com o propósito dela, mas que por forças exteriores acaba ela estando no lugar e acaba vivendo as consequências desse ato. De qualquer sorte, todos esses eventos, eles vão ser reequilibrados para que nas próximas existências a pessoa possa, digamos assim, creditar esses eventos em sua conta para facilitar o seu próprio desenvolvimento. Ou seja, não tem perdimento, não é algo que, então a pessoa teve um acidente assim, ela não estava na linha dela, então ela acabou se prejudicando. Não, tudo se reequilibra em benefício da pessoa, do ser que está em desenvolvimento. Então isso é bom. Já as pessoas que, por exemplo, morrem por velhice ou por alguma enfermidade,
a gente pode perceber que, seja por velhice ou enfermidade, os períodos que antecipam essa passagem, a pessoa acaba gastando e eliminando por demais as matérias mais densas, que são as matérias mais densas dos desejos, que são as matérias que poderiam retê-la mais tempo na subdivisão mais densa. Ou seja, justamente pela velhice, muitos dos desejos sensuais já foram superados, já foram gastos, ainda que tenham no plano mental, mas o corpo físico não consegue responder àquelas vibrações como eram outrora, quando mais jovem, e assim sucessivamente. Então, é natural que esses princípios, quando há o passamento dessas pessoas por enfermidade ou por doença, ou por velhice, eles já tenham mais tempo de preparação e na passagem tenham uma vida pós-mortem num subplano do plano astral, mais agradável, mais responsível. Então, só que, como dito, no caso de morte acidental ou de suicídio, essa prévia preparação que acontece na velhice e na doença, ela não existe. Então, é tudo muito abrupto, é lançado. Então, é normal que exista ainda na pessoa um grande material denso agregado a essa personalidade. Quando eu estou dizendo material denso aqui, meu amigo, minha amiga, eu estou dizendo de que cada vez mais interesses próprios da Terra que só podem ser satisfeitos e gratificados com o corpo físico, seja de sensualidade, de bebidas, etc, etc, etc. Então, nós temos que as vítimas de mortes repentinas que na Terra tenham tido uma vida nobre, né, e puras, elas não vão ter afinidade por consequência a esse plano mais denso. Mas elas vão existir partículas ainda desse plano mais denso, porque sempre existem em razão de sua profundidade e complexidade. Então é natural que ela, no plano astral, ela permaneça durante um tempo num leve torpor ou num sono com sonhos assim gostosos, etc e tal, até que essa matéria mais densa, que já é pouca, seja gasta e ela possa responder, né? Agora, se as vidas dessas pessoas que tiveram mortes repentinas, elas foram vidas egoístas, vidas de brutalidade, de extrema sensualidade, no plano astral, elas vão ficar plenamente acordadas a esse subplano mais denso, que é chamado de umbral e etc e tal, e elas estarão tão conscientes e elas viverão toda a sorte de intensidade dos seus desejos que não vão conseguir ser gratificados justamente pela ausência do corpo físico, e elas podem correr o risco de se converter em seres, em entidades terrivelmente más. E é aqui que pode acontecer as obsessões. E por quê? Antes disso, é importante a gente lembrar, comumente o suicídio ele é praticado por algumas prévias causas. Ou ele é praticado pela debilidade mesmo da pessoa, ou por covardia. Essa palavra covardia é em que sentido, para eu me fazer entender? A debilidade é por um desespero momentâneo que a pessoa tem, então ela acaba cometendo o ato. Ou um abalo tão forte na existência da pessoa que ela não consegue ser forte o bastante para suportar. E ainda devido a algum súbito infortúnio, sabe, algum trauma repentino que aconteceu na vida da pessoa, resultante de alguma má ação dela, em que ela, para se ver livre das responsabilidades, ela acaba cometendo isso. É muito comum, infelizmente. Nós assistimos aí atos de feminicídio, onde a pessoa, supostamente dizendo que ama, não existe amor nessa circunstância, atenta contra a vida da mulher e naturalmente depois tira a própria vida para se esconder ou para escapar da punição que viria aqui no plano físico. Às vezes, o suicídio é um ato deliberado, né, acontece, mas ele é sempre, de certa forma, precipitado, de alguém que, em regra geral, tenta fugir de algum problema que ele não consegue resolver. Veja, nenhum suicida ele se mata porque ele não quer viver. Muito ao contrário. Ele ama a vida, porém ele não dá conta da dor que ele está experienciando. Então, ele não tem nada. O suicida ele não comete um ato contra a vida. Ele está ali motivado, em razão de sua ignorância, pela tamanha dor
que ele sente. Só que quando ele se comete o ato, naturalmente aquilo que ele achava que ia acabar, que era aquela dor, porque ele está fazendo isso por dor ou para fugir, ele se vê vivo. E veja, o suicídio ele nunca é causado por uma demanda do corpo físico. O corpo físico ele não consegue se suicidar, ele tem um sistema de autoproteção. Eu não consigo prender a minha respiração se não for por um meio externo mecânico, porque ele automaticamente ele busca a sobrevivência. Então, o suicídio ele é praticado por um conjunto de emoções e pensamentos. Veja, se você perde o corpo físico, mas não perde o conjunto de emoções e pensamentos, naturalmente tudo permanece como o mesmo, porém ainda mais intenso. Porque a causa que impeliu a pessoa a cometer esse ato, ela foi emocional e mental, e não física. Perdeu o corpo físico, continua tudo como antes, porém é ainda mais intenso, o que vai trazer assim um terror e um pavor muito grande, porque vai ficar no plano mental dele se repetindo naturalmente aquele sentimento de desespero, de medo, de aflição, de dano ao corpo físico, etc, etc, etc. Então, esse efeito de repetição do ato que acontece com o suicida também é um ato que acontece com o homicida, que ele descobre, né, que a vida continua e naturalmente ele percebe, de tanto reviver aquilo, esse ato de reviver essa experiência, apesar de parecer extremamente uma punição, na verdade também possui um efeito educador. Porque a partir do momento em que o ser passa a repetir constantemente esse ato, ele percebe que fazer isso, atentar contra a própria vida, ou atentar contra a vida de outra pessoa, também causa a ele dor, então ele aprende, a duras penas, que não deve ser cometido esse ato. Então, o suicida, ao perceber que, ao realizar o ato, em razão da sua ignorância, ele percebe que ele pulou da panela diretamente para o fogo. Infelizmente, essa é a metáfora mais apropriada. Então, atuando agora numa matéria mais sutil, ele percebe que tudo aquilo que ele não gostaria de viver, ele acaba vivendo mais intensamente. E é comum que os suicidas se apresentem em algumas reuniões espíritas e, ao serem aconselhados a permitir receber ajuda e ter resignação para passar pelos desafios que lhes são próprios, justamente porque foram plantados por ele, muitas vezes eles acabam recusando, e aí eles buscam o quê? Viver aquelas experiências que eles não conseguem viver através de algum ser aqui encarnado. Normalmente, um ser que é um médium, que acaba, digamos assim, essa entidade, esse ser, acopla no médium e passa a influenciar, a uma auto-influência, né, do plano espiritual para o plano físico, e essa pessoa no plano físico, desconhecedora do processo que está ali acontecendo, ou até mesmo supostamente dentro da sua arrogância, dizendo que tem pleno conhecimento de como funcionam as coisas, é sugestionada, impelida a ter determinados comportamentos para atender à demanda desse ser que perdeu essa interface biológica e está desencarnado, e isso pode durar muitos e muitos tempos no plano físico. E, naturalmente, a pessoa que faz esse tipo de comportamento, ou seja, de obsessão, o ser desencarnado que ainda não entende isso e permanece apegado a isso, em razão da lei do karma, vai atrair para ele mesmo gravíssimas consequências nas suas existências vindouras. É claro que, veja, nós temos aqui todo ato, ele tem uma motivação, e toda motivação também vai ser levada em conta. Então, talvez você possa estar pensando, mas o ato de Sócrates, que morreu, que bebeu cicuta, né, de Sêneca, que bebeu veneno em prol da sua verdade, da sua beleza. E o ato de um pai ou de uma mãe que se lança, ou que prefere morrer para salvar o filho, né? Então nós temos assim verdadeiros atos de auto-sacrifício, em que são nessas circunstâncias, em que essas motivações, por óbvio, vão causar respostas e situações diferentes àquele ser no plano astral. Então é isso, grande alma. Esse é um tema que a gente poderia
elaborar e abrir para perguntas, né? Porque é um tema assim muitíssimo interessante. Então, mas eu termino aqui em razão da brevidade do tempo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.